Boa tarde, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui para bater um papo com vocês. Hoje eu trouxe um grande amigo meu, Gabriel Godoy, doutor Gabriel Godoy, né, que em breve estará aí prendendo gente como delegado, né? Se Deus quiser. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos trazer essa proposta aqui dentro do canal. Como é um canal de gestão, de administração, nós vamos trazer, eu e o Gabriel, e mais alguns convidados, matérias do direito que são inerentes à administração, como direito empresarial, direito do trabalho, direito internacional, direito comercial internacional e direito previdenciário, que são matérias inerentes à grade da administração. Hoje nós vamos começar com o primeiro vídeo, a estrutura do mini curso aí que a gente vai falar de direito empresarial. Ela vai ser dividida em 6 partes, da qual hoje nós falaremos sobre a teoria geral do direito empresarial. Gabriel, se apresenta aí rapidamente e tal. Bom, apesar que eu já te apresentei. E hoje nós vamos bater um papo sobre direito empresarial. Conta um pouquinho do que você sabe sobre o direito empresarial. Bom, vamos lá. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, que é um grande amigo de longa data, amigo da época de faculdade, da época da pós-graduação. É um prazer falar um pouquinho com os teus ouvintes, os nossos ouvintes, que estão buscando um aperfeiçoamento na área da administração, na área da logística, na área da engenharia, na área da produção e, por que não, na área também do direito, que perpassa todas esses ramos do conhecimento e vai dar a seiva, vai dar os contornos jurídicos, os contornos de legalidade para que todas essas atuações, todas essas profissões se desenvolvam da melhor forma possível. Você já me apresentou, inclusive fazendo referência ao nosso primeiro vídeo. Meu nome é Gabriel, sou advogado, atuante predominantemente na área criminal. Também estou aí em vias de conclusão de um concurso público importante de delegado de polícia. Também sou pós-graduado em Direito Processual, e aqui nós estamos com o objetivo de tentar dar algumas noções bem básicas e fundamentais sobre o direito empresarial. Então, a ideia, pessoal, é nós transmitirmos alguns conhecimentos, algumas linhas mestras, linhas gerais, a respeito de como que o direito lida e como que ele caminha paralelamente com a produção de riquezas, que é o objeto da atividade empresarial. Vamos ter uma conversa a respeito de tudo isso. Beleza, então, Gabi. Aqui, pessoal, para nós começarmos a nossa conversa, a gente pode falar um pouquinho que o direito empresarial, ele faz parte do ramo do direito privado, né? Ele, apesar de conter certas normas de direito público, ele não se confunde com o direito civil, que é o direito das pessoas, e sim tratando regularidades de um direito de empresas, que é um direito mercantil, que veio lá do direito comercial, beleza? Diante desse contexto, pessoal, podemos dizer que o direito empresarial é um direito de tendência profissional, enquanto o direito civil é de tendência individualista, que procura reger as relações jurídicas das pessoas como tais e não como profissionais. Então, há essa diferença entre nós trazermos o direito civil, que é um ramo do direito público, que vai defender as pessoas, e o direito empresarial, ele é bem dividido, mesmo estando dentro do mesmo compêndio do Código Civil, ele vai ser dividido entre o direito empresarial, que vai tratar da relação profissional, e o direito civil. Beleza? Então, nesse contexto, a gente cabe abordar inicialmente aí a predisposição dos assuntos tratados pelo direito empresarial. Começa pelo artigo 966 do Código Civil, do qual considera e dá o conceito de empresário, que nada mais é que quem exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção e a circulação de bens e serviços. Ou seja, pessoal, toda e qualquer pessoa que faça de maneira organizada, de forma sistêmica, né, algo
que produza ou que circule mercadorias ou que traga algum resultado econômico, ela é considerada empresária, beleza? Agora eu vou pedir sua ajuda, Gabi. O que não é empresário? Bom, vamos lá. André, em primeiro lugar, nós precisamos, só aprofundando alguns conceitos que você já apresentou para o pessoal aí, que é justamente o fato de que o direito civil ele regulamenta a nossa vida em sociedade. Então, começa tratando da personalidade civil, do nome, dos direitos da personalidade, das pessoas naturais, das pessoas jurídicas. Antes mesmo, trata também das formas de extinção, então, o nascimento da pessoa, a extinção dessa pessoa natural ou pessoa física, o nascimento, por assim dizer, ou também a extinção das pessoas jurídicas, trata de uma teoria geral dos contratos, então, princípios, regras, uma normatização muito completa a respeito das negociações, das tratativas que nós estabelecemos em sociedade, parte também para a questão obrigacional, parte para o direito de família, também a questão das coisas, dos bens, da propriedade, da posse, e neste meio de explicação, de sistematização de regras para a convivência humana, nós temos no Código Civil uma disciplina própria para o direito empresarial, como o André bem colocou, a partir do artigo 966, que estabelece o conceito de empresário. Então, o empresário é aquela pessoa física ou jurídica que articula uma determinada sabedoria, um know-how, para que ele, colocando em prática essas técnicas, né, de forma organizada, de forma ordenada, com vistas à produção de riquezas, de mercadorias ou serviços, gere um crescimento econômico. Portanto, é necessário que exista um mínimo de profissionalização nesse tipo de consideração aí relacionada ao direito empresarial. O direito empresarial, como você bem colocou também, André, é um ramo do direito privado que faz, digamos assim, uma parte muito interessante com o direito civil, que contempla normas de direito privado e também normas de direito público, porque é um ramo muito abrangente, é uma matéria extremamente que, digamos assim, aborda todos os aspectos da vida humana, sejam os aspectos da vida estritamente individuais, sociais e empresariais. Então, você bem leu o artigo 966 do Código Civil, que traz o conceito de empresário. No parágrafo único, por sua vez, ele diz o seguinte, olha, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Partindo dessa noção básica do que se considera empresário, nós temos, por expressa vedação legal, por expressa previsão no Código Civil, algumas exceções, o que não se considera empresário. Então, via de regra, profissões de natureza intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Então, digamos assim, uma pessoa que, um escritor, né, uma pessoa que se dedique à atividade artística de pintura de quadros, esculturas, etc. Via de regra, essa pessoa não se enquadra no conceito de empresário, tá? Mas o dispositivo, o parágrafo único, faz uma ressalva, né? Ele coloca uma vírgula e diz assim, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o que é essa expressão muito importante para nós entendermos bem o que é o empresário, em que medida que essas pessoas, esses profissionais também podem ser empresários. Se a atividade dessas pessoas se voltar principalmente para a atuação empresarial. Então, uma atuação, uma medida que visa produzir lucro, que visa produzir riquezas, né, de maneira estruturada, de maneira ordenada, seja de modo pessoal ou também com empregados, colaboradores, para gerar riqueza, para produzir riqueza. Então, se ficar constatado esse elemento de empresa, e nós temos no direito empresarial também toda uma teoria da empresa, do que é empresa, de como que esse conceito foi evoluindo ao longo da história, nós podemos, então, caracterizar essas pessoas excepcionalmente como também empresários. Então, de uma forma geral, essas atividades estão excluídas da regulamentação empresarial, mas excepcionalmente, quando visarem a produção de riquezas e de lucro, se enquadrando, portanto, no conceito de empresa, elemento de empresa, elas serão
digamos assim, submetidas a essa regra legal. Muito bom, cara. Questão da conceituação, é importante a gente dizer, né, que existe também uma grande dúvida aí entre se o advogado ele é empresário, se ele exerce atividade empresarial. Você conseguir também aí fazer esse bate-bola, mostrar para a gente quando que o advogado é empresário ou se ele não é empresário, e por ser uma atividade propriamente intelectual, né, se existe uma dúvida sobre esse conceito. Vamos lá, então. Pessoal, a primeira coisa, se nós avaliarmos a atuação da advocacia no direito comparado, então, trazendo ordenamentos alienígenas, a gente fala no direito, né, que são aquelas, as constituições, as leis dos outros países. Nós vamos observar que, por exemplo, nos Estados Unidos, a profissão de advogado é uma profissão de natureza mercantil. Portanto, tem a característica de ser mercantilizado, a possibilidade de ser mercantilizada, de ser uma profissão de geração de riquezas e produção de serviços, oferta de serviços na sociedade. De tal sorte que, principalmente nos Estados Unidos e em outros países de natureza liberal, né, que adotam uma política econômica mais pró-liberdade, pró-mercado, nós vamos observar que não há muitas restrições, não há muitas diferenças entre o advogado ou, eventualmente, outro profissional liberal ou qualquer outra designação que se dê a essa pessoa. Entretanto, no Brasil nós temos, por força de lei, por força do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94, por força do nosso Código de Ética, por força das resoluções e demais atos normativos elaborados, sobretudo pelo Conselho Federal da OAB, nós temos que o advogado, apesar de na prática ele agir como um empresário, vale dizer, organizando os elementos de produção, seja uma atividade intelectual, voltada para o atendimento de uma necessidade social do cliente X, né, para que seja proposta uma demanda perante o Poder Judiciário ou alguma outra atividade extrajudicial. Nós vamos observar que mesmo nessa sistemática, mesmo em grandes escritórios em que há, evidentemente, uma linha de produção, por assim dizer, uma estrutura organizacional típica do direito de empresa, eles não serão considerados empresários, no sentido técnico, no sentido que nós estamos falando aqui, e também para a finalidade dos espectadores do canal. Portanto, o advogado não pode ser considerado empresário. Tanto é que, na publicidade, e recentemente nós tivemos um provimento da OAB, regulamentando e estabelecendo umas diretrizes mais claras acerca da divulgação do serviço de advogado, dos serviços jurídicos, de modo geral, ligados à advocacia, na internet, impondo limites rígidos, limites que já não são de hoje, né, que vigoram na prática da advocacia. Portanto, há uma série de limitações que nós não podemos deixar de observar, sob pena de estarmos incorrendo numa infração ética e respondermos perante o nosso órgão de classe, mais especificamente perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, e estaremos sujeitos a sanções estabelecidas pela norma. Então, o advogado, apesar dele poder se valer de alguns conhecimentos básicos do direito empresarial, a ele não se aplica o regramento próprio do direito de empresa, mas sim as leis, as regras estabelecidas, sobretudo pela OAB. Muito bom, Gabi. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do registro, né, pessoal? A maioria das empresas hoje, no nosso país aqui, elas têm um caráter informal, né? Nós temos uma grande dificuldade ainda, por várias nuances, por falta de conhecimento técnico, falta de visibilidade, de praticidade também do registro, a questão do registro da empresa para fugir de impostos, toda a nuance de questões aí técnicas que nós podemos envolver também no treinamento nosso, nós vamos comentar sobre tudo isso, e isso acaba imperando e não sendo registrado ou bem feito de uma maneira a trazer proventos e trazer os resultados que realmente deveria ter
a gestão do direito empresarial no nosso país. Então, nós vamos trazer um pouquinho do regramento, explicando para vocês aqui qual que é o prazo, né, que uma empresa tem para fazer o registro, onde é descrito, né, regularmente na legislação, onde deve ser feito, onde que é pautada esse regramento. Então, nós trazemos também na questão da codificação do Código Civil, no artigo 967, que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, da respectiva sede, antes do início de sua atividade, né? Ainda nós fazemos, dentro da nossa política pública, ainda fazemos vistas grossas ainda, né? Existe uma certa praticidade ou ajuda, né, para os empresários que eles, depois que começam a movimentar a empresa, tudo, e tem um certo respaldo econômico, eles ainda têm a liberação desse registro, né? Mas se fosse seguir o pé da letra, a empresa só poderia ter o registro, poderia estar funcionando a partir desse registro. Então, de acordo com o 967, né, ele diz muito bem que só pode funcionar a partir, né, do registro. O registro dos atos e sujeitos à formalidade exigida no artigo, ele é requerido pela pessoa obrigada em lei, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Ou seja, pessoal, se você também tem aquela condição de que você tem um sócio e ele também é envolvido nessa empresa, ele também tem essa corresponsabilidade também de fazer a inserção desse registro dentro do registro de mercantil, para que a empresa comece a funcionar. Quer comentar alguma coisa, Gabi, sobre o tema? Eu gostaria de dizer que o tema regularização de empresas é muito sensível, principalmente num país como o nosso, que é cheio de burocracias, cheio de entraves, que nos últimos anos isso daí acabou sendo facilitado de algum modo. Nós temos aí a possibilidade de criação de MEIs, que você consegue um tempo recorde, né, digamos assim, abertura dessa empresa. Nós temos também um regime de tributação simplificado, né, que é o Simples Nacional. Então, tem toda uma gama de facilitações para essas pessoas que são, digamos assim, empresários de si mesmas, né? Mas o que é importante dizer, pessoal, que cada vez mais nós temos a ideia de unificar registros, de criar um órgão central que, digamos, colacione todos os registros, todas as informações necessárias a respeito das empresas. E lembrando, só para a gente esclarecer uma coisa, tá? Antes de eu prosseguir. A designação empresa no direito empresarial está relacionada com a atividade. Então, quando nós dizemos empresa, nós estamos fazendo referência à atividade profissional desempenhada pelo empresário. E quem é o empresário? É aquela pessoa, ou aquela empresa, no caso, aquela pessoa jurídica, descrita e que preenche todos os requisitos do artigo 966 do Código Civil e, portanto, organiza uma técnica e etc., que é aquilo que a gente já comentou. Então, a empresa é a atividade. Portanto, nós temos um cadastro nacional, e até mesmo isso é importante para que nós não tenhamos fraude, nós não tenhamos abuso do direito. Então, por exemplo, pessoas que escondem o seu patrimônio no nome da empresa, e com isso buscam evitar que sejam acionadas judicialmente, e aí existem vários mecanismos para buscar o patrimônio dessas empresas ou desses sócios que acabam se valendo de mecanismos fraudulentos para ter o seu patrimônio preservado. Mas, sobretudo, pessoal, quando a gente cria uma empresa, via de regra, essa empresa, ela nasce, digamos, o ato de nascimento dela decorre digamos assim, do registro dos seus atos constitutivos. O que são os atos constitutivos? Nós temos duas espécies de atos constitutivos. O primeiro deles é o contrato social. O segundo é o estatuto social. Por exemplo, contrato social, via de regra, uma sociedade limitada, em que existe uma limitação da responsabilidade dos sócios, né, perante a própria sociedade, perante terceiros. Então, há uma limitação, né, em relação também até
o limite do capital social investido. Então, quando existe o registro desse contrato social, a empresa passa a existir juridicamente. Ela já existia no mundo dos fatos, mas ela passa a receber a chancela, a proteção do direito. Um estatuto social, imaginemos o caso de uma sociedade anônima, de uma SA. Pela lei das SAs, que é uma legislação de 1976, é obrigatória a adoção do estatuto social. Então, também é uma forma de ato constitutivo que deverá ser levado a registro. E o registro se dá nas juntas comerciais. As juntas comerciais são órgãos de natureza administrativa dos estados responsáveis, sobretudo, pelo registro, pelas alterações societárias. Então, uma série de questões legais e também, por que não, burocráticas, que o mínimo de burocracia é necessário para que essas atividades sejam validadas. Eu acho que é isso. Acho que nós podemos seguir a partir daí, André. Excelente, Gabriel. A questão da contextualização é o imprescindível. Agora, retomando aqui a questão contextual, tá, pessoal? Nós vamos dar sequência à questão do nome empresarial, que ele é regido, né, por algumas normas também do Código Civil, e dando sequência nos regramentos a partir dos artigos 1155 e seguintes, que ele demonstra o que, pessoal? Existe o nome da empresa, que é registrada, como a gente falou, e também existe o nome fantasia das empresas, né, que pode ser a vinculação através do mercado, né, através do marketing dessa empresa. Trazendo exemplos aí, nós podemos abrir uma empresa aqui entre eu e o Gabriel, fazer uma empresa chamada Godoy Barreto e depois colocar um nome fantasia, advogados do bem, alguma coisa do tipo, né? Não, voltando àquela questão, né? Nós não podemos colocar advogados do bem. Isso, exatamente. Porque os advogados não podem constituir a parte mercadológica. Mas educadores do bem, ou, né, algo do tipo. Daí sim nós podemos fazer. E a partir dessa contextualização, certo? Nós traremos os regramentos dos quais exigiremos a razão através de nomes próprios, né? O exemplo nós citamos, e o nome fantasia, um nome inventado, o objeto social do qual irá trabalhar essa empresa. Como a gente falou, educadores, né? A gente está falando que a gente é uma empresa de educação, né? E aí a gente vai trazer essa questão para vocês. Outro ponto que a gente quer falar também aqui com vocês, já encaminhando para o finalzinho do vídeo aí, a gente falou também bastante da relação de criação do nome da empresa, do estabelecimento empresarial, do conceito de empresa. O Gabriel comentou com vocês a relação dos registros, a importância desses registros, né? É importante a gente entender também, nós pequenos empresários, nós precisamos entender que é importante ter essa regulamentação também para o Estado poder proteger, né, essas pequenas empresas, essa criação ultimamente de normas, regramentos mais simples, né, facilitaram muito a abertura de novas empresas, regularização dessas empresas, e isso traz com que dados, informações, para também o governo ter essa inserção, saber como administrar tudo isso aí. Quando fica muito na informalidade, é algo que fica à mercê da gestão, fica em algo obscuro, não fica às vistas da gestão. Então, também é algo que precisa se ter um cadastro, precisa ser importante. É importante que haja toda essa informação para que também o Estado tenha noções e possa criar planos de trabalho em cima disso. Isso que é importante. Nós vivemos num país onde não é de livre iniciativa, liberalidade como um todo. O Estado ainda intervém em grandes ações aí. Nós dependemos um pouco disso ainda, por ser um país ainda em desenvolvimento, ainda não cabe em pauta esse tema, mas ainda é um país muito incipiente, ainda em processo de desenvolvimento ainda de educação e tudo aí que envolve essa questão.
Mas nós precisamos regularizar tudo isso aí. Então, outro ponto que eu queria comentar também com vocês, que é inerente a essa atividade, é da responsabilidade pelas dívidas, né? Como o Gabriel também citou, quando você tem essa condição de abrir as empresas, elas serem bem regularizadas, nós temos como buscar os perfeitos devedores, né? Existia há algum tempo uma sensação até de impunidade quanto aos gestores que abriam as empresas, traziam uma dívida alta, fechavam empresas, abriam novamente com outro nome, e isso virava uma espécie de tática, né, de forma de burlar o sistema econômico, né, e hoje, através de alguns regramentos que foram desenvolvidos, como a desconsideração da personalidade jurídica, hoje há uma latência em cima desse tema, nós temos reduzido essa condição. Ainda existe muito ainda no mercado essa condição, existem meandros, espaços dentro do próprio regulamento jurídico ainda que pode deixar essa sistemática ser feita, mas nós, como operadores de direito, administradores, gestores de empresa, nós temos que trabalhar para que isso seja tratado e que haja uma competitividade legal no mercado, né? Quando você tem esse regramento e não é seguido, passa a não ser legal, né? Outro exemplo que eu posso citar para vocês é o perfeito segmento da questão da tributação. Quando duas empresas do mesmo segmento, uma ela paga seus impostos de maneira integral e a outra não paga de maneira integral, há uma competição desleal. Então é outro ponto que a gente vai tratar no decorrer do curso, talvez até mais para frente, num outro ponto. Pode falar aí, Gabi. André, eu só gostaria de também fazer uma abordagem conceitual, para o pessoal entender bem qual que é a diferença entre a empresa, e aqui eu estou usando essa palavra com o seu sentido corriqueiro, no sentido de pessoa jurídica, como se fossem sinônimos, né? A gente sabe que o nome pessoa jurídica no direito ele é muito mais amplo do que empresa. Né? Mas só para o pessoal entender, então fica fácil. A empresa, gente, não se confunde com o sócio, com a pessoa do sócio. Então, uma coisa é a pessoa jurídica, que tem um CNPJ, como se fosse um CPF, né, dessa atividade, dessa organização, e nós temos as pessoas físicas ou pessoas naturais que integram essa sociedade, né, que por meio de uma união de vontades, né, em vista do atingimento de uma finalidade comum, que a gente chama pomposamente no direito empresarial de affectio societatis, ou seja, aquela vontade de estar junto, né, de produzir riqueza de maneira interligada, de maneira coligada. Portanto, a empresa, a pessoa jurídica, tem o seu nome, tem o seu patrimônio, tem a sua reputação, tem uma série de questões que lhe são próprias. Já as pessoas que integram essa organização, então, seja um sócio administrador, seja um sócio numa sociedade de capital aberto, uma sociedade limitada, etc., essas pessoas têm, digamos assim, uma blindagem patrimonial, né? Existe um véu que separa a pessoa jurídica da pessoa física, né? Essa é a regra do direito. Portanto, não se confundam. Agora, se a pessoa jurídica for utilizada de maneira fraudulenta para, por exemplo, promover uma confusão patrimonial. Então, o patrimônio da empresa não tem mais aquela divisão entre o patrimônio do sócio, né? Então, o sócio que faz retiradas constantes daquela organização, né? O sócio que utiliza a empresa para fraudar a lei, para fraudar credores. Esse tipo de situação deve ser coibida pelo direito. E nós temos instrumentos na legislação para que isto não ocorra, ou pelo menos para minimizar os efeitos maléficos que isso produz, não só perante os credores, mas perante toda a sociedade, perante uma ideia de confiabilidade do sistema, de boa-fé, de confiança, porque a nossa sociedade é baseada na confiança mútua, é baseada na boa-fé. Portanto, as leis, o Estado e as organizações de natureza econômica pressupõem boa-fé, pressupõem esse trato mútuo entre as pessoas. Portanto, gente, excepcionalmente é possível ir
no patrimônio do sócio e pegar o dinheiro, pegar o patrimônio que porventura foi desviado, ou que porventura foi direto para o nome dele para que houvesse a fraude à lei, ou a fraude aos credores. E essa operação também pode se dar de maneira inversa, então buscar diretamente no patrimônio da empresa, né, imputar a ela as dívidas dos sócios. Então, são técnicas do direito que a gente não vai descer as minúcias, mas só para vocês entenderem. Então, existe essa diferença muito sensível. Eu acho que a gente vai poder, ao longo dessa nossa explanação dos outros vídeos, né, André, explicar melhor o que é ponto comercial, o que é estabelecimento comercial, como se dá. Então, nós comentamos um pouquinho o nascimento dessa pessoa jurídica, da empresa, algumas formalidades atinentes ao registro. A gente vai desenvolver mais o aspecto do nome empresarial, então, o que é estabelecimento empresarial, o que é ponto comercial, como que se articula com tudo isso, as formas de reorganização societária, então, fusão, aquisição, né, incorporação, como que isso se relaciona com o direito tributário, como que os impostos vão atingir em relação a isso, qual que é a responsabilidade das empresas, a eventual responsabilidade dos sócios. A gente vai avaliar como que uma pessoa jurídica é extinta, então, as formas de extinção, por exemplo, extinção natural, extinção voluntária de uma empresa. Né? Imaginemos que o affectio societatis, aquela vontade de estar junto, não existe mais. Aquela empresa poderá ser extinta, desde que arque com todas as suas responsabilidades de natureza tributária, trabalhista, social, etc. Né? Formas de extinção compulsória, por exemplo, é possível, por meio de uma ação judicial própria, extinguir compulsoriamente uma empresa. Né? Eu acho que é importante a gente comentar também alguns aspectos penais, e aí eu estou muito mais confortável para poder explicar, então, quais são os crimes que estão intimamente relacionados com a atividade empresarial, que alguns chamam como uma categoria ampla de crimes do colarinho branco. Né? Quais são as regras que o nosso ordenamento, as nossas leis, estabelecem para esse tipo de conduta inadequada. Então, eu acho que foi um bom começo, André. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, nós podemos finalizar e deixar aquele gostinho de quero mais aí para o pessoal. É isso aí, pessoal. Hoje nós fizemos esse pequeno vídeo introdutório. A ideia nossa é mostrar para vocês toda a estrutura, né, do direito empresarial. Eu e o Gabriel, nós vamos explanar sobre todos os sistemas. A ideia também é, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês podem colocar lá no canal, nós estaremos abertos aos questionamentos e vamos respondê-los nas próximas aulas aí, os próximos vídeos. Então é importante que vocês também façam essa inserção no canal, esse bate-papo com a gente também, para que quanto mais haja o engajamento, melhor vai ser o vídeo também para vocês e para nós também, que estamos aqui de uma forma também aprendendo, desenvolvendo e mostrando para vocês as nuances do direito empresarial, né? Então, a ideia desses vídeos, nós vamos deixá-los numerados de forma a ser também inteligível, né? Depois para quem queira assistir de forma posterior, tudo, então ele vai estar lá de forma enumerada, para quem quiser também ir seguindo passo a passo esse mini treinamento aí sobre o direito empresarial. Queria agradecer mais uma vez, Gabi, pela força, pelo seu tempo aí, pelo seu conhecimento tão abrangente no ramo jurídico, né? E é isso aí. A ideia é postar um vídeo toda terça-feira, tá, pessoal? Então, para vocês aí, toda terça-feira vai pintar um vídeo sobre direito empresarial dentro do canal ARB Consultoria e Treinamentos. Beleza, pessoal? Por hoje é só. André, obrigado mais uma vez, pessoal. Um abraço e fiquem conosco. Contamos com o vosso engajamento no canal. Um abração para todos.